não sabia se a data ia dar certo, né? Porque a gente já de julho, que são férias temporárias, eu não sabia se ia chegar para esse momento, mas graças a Deus deu certo. E a gente conseguiu estar aqui. Muito prazer, certo? Conhecendo amigos que a gente não conhecia. Que a Ruth conhecia, né? E agora a gente confraternizou. O tema que ela pediu para eu abordar foi sobre o maravilhoso Jesus. Jesus, sem dúvida, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica. Jesus tem uma personalidade tão complexa que a mente humana não poderia ter inventado. O Dr. Augusto Cury, que tem vários livros, disse que começou a fazer uma análise da mente de Cristo porque ele era ateu e queria ver como era analisar a mente de uma pessoa que não estava mais entre nós. E ele disse que a mente de Cristo é tão complexa que é impossível ele não ter existido ou ter sido inventado. Ele disse que nenhum literato do mundo, nenhum historiador, nenhum escritor seria capaz de inventar Jesus por sua complexidade. E a gente vai meditar hoje sobre esse maravilhoso Jesus, né? Vi aqui que a gente está fazendo parte de um projeto que envolve leitura. E Castro Alves, que foi o maior poeta da terceira fase do romantismo, dizia o seguinte: bendito que semeia livros e manda o povo pensar. Livros a mão cheia. O livro caindo na alma. Tudo que faz a palma, terra, esqueci. Oh, yeah. Então, bendito que semeia livros e manda o povo pensar, né? Que maravilha a gente ser esse canal aí de bênção. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Esse vai ser o primeiro verso que a gente vai meditar. Mateus capítulo, 16. O verso aqui é o 13. Mateus capítulo 16, eu pedi ao Marcelino para ler para a gente. Depois a gente vai alternar leituras, tá? Mateus 16, verso 13 a 17. Jesus era um personagem tão incrível que no auge da sua popularidade, ele mandou todos os seus seguidores ir embora. Porque elas só buscavam interesses pessoais. Bom, então, hoje em dia, pessoas querem seguidores, né, nas redes sociais. Elas pagam, inclusive, para terem seguidores. Você inventa, né? Mas você paga e tem seguidores fictícios ali. Jesus mandou todos ir embora. Então, ele é um ser realmente intrigante. E é sobre ele que a gente vai conversar nesta manhã. Marcelino, por gentileza, Mateus 16, 13 a 17. Muito obrigado. Interessante que Jesus está fazendo agora uma consulta popular, né? O que estão dizendo sobre mim? Eu acho que muitos de nós já quisemos saber o que estão falando da gente, né? Jesus fazia perguntas, mas sabia a resposta. Não é sempre assim? Ele sempre sabia a resposta. Ele é onisciente. Jesus não pensa. Quem pensa somos nós. Quem raciocina é o ser humano. Quem é onisciente não raciocina. Ele sabe tudo. E ele pergunta: o que estão dizendo de mim? Aí os discípulos falaram: uns dizem que você é Elias. Aí eu pergunto a você: por que será que Jesus foi associado à figura de Elias? Quem é que pode me ajudar aí? Quem era Elias? Que características viram em Jesus que poderiam ser relacionadas a Elias? Elias andava com Deus. O que mais? Profeta. Elias falava com autoridade, né? Ele era profeta. Era profeta. Outros disseram que ele era Jeremias. Quem foi Jeremias? Por que será que relacionaram Jesus a Jeremias? Quem foi Jeremias? Jeremias foi alguém que levou uma mensagem de arrependimento ou de condenação ao povo de Israel. Outros relacionaram a Jesus a um profeta, né? Mas o fato é, você observa que quando as pessoas pensavam sobre Jesus, só conseguiam relacioná-lo a um personagem bíblico. Para você ver a intimidade que ele tinha com Deus e a seriedade com que ele levava aquilo que era de Deus. Ele era relacionado a um personagem bíblico. Aí Jesus agora faz uma pergunta mais íntima ainda. E você? Quem sou eu para você? Se Jesus perguntasse: olha, o que estão falando de mim aí no parque?
Senhor, estão dizendo isso, isso e aquilo. E você? O que eu sou para você? Né? E Pedro deu uma resposta inspirada pelo Espírito Santo. Sabe, a gente vai entender quem é Jesus a partir da sua biografia, que não é autobiografia. 4 pessoas fizeram a biografia dele. São os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, 2 caminharam com Jesus. 2 ouviram falar sobre Jesus. O Novo Testamento, vocês sabiam que é o escrito antigo mais confiável da história? O Novo Testamento tem mais de 5.000 manuscritos. Boa parte desses manuscritos do primeiro século. Pela arqueologia, isso é garantia de autenticidade do documento. Então a gente vai falar sobre algo que historicamente, cientificamente, é altamente confiável. Certo? E o que o Novo Testamento diz sobre Jesus? Eu separei aqui, desde que a Ruth me convidou, comecei a analisar o Novo Testamento, como é que o Novo Testamento apresenta Jesus. Como é que os evangelhos, especialmente, não entrei em Paulo, porque senão ficaria muito extenso aqui. Só nos evangelhos. O que os evangelhos tratam sobre Jesus? A primeira coisa que eu encontrei foi o seguinte, ó. Jesus foi o maior causador de insônia da sua época. Jesus causou insônia, inclusive, na mãe dele. Lembra-se que ele tinha? Não porque ele fosse danado, né? E quando o filho sai de casa, a mãe só dorme quando o filho chega. O pai está roncando, né? A mãe está acordada. Enquanto o menino não chegar, ela não dorme. Israel tem pelo menos 3 partes. Ao norte você tem a Galileia. No centro você tem Samaria. Embaixo você tem a Judéia. Jesus nasceu na Judéia, por isso que é chamado de judeu. Mas foi criado na Galileia, por isso que ele é chamado de Galileu. Certo? Então assim, eles foram adorar em Jerusalém. Todo mundo voltou. Jesus não. Maria só percebeu isso 3 dias depois. Imagina perder o seu menino, rapaz. Liga pra ele, não tem celular não. Hoje é mais fácil você localizar alguém, né? Pelo WhatsApp, por exemplo. Né? Ela ficou desesperada. Quando chegou, ele estava onde? No templo, conversando com os doutores. Meio dos doutores. Jesus causou insônia aos sacerdotes da sua época, aos doutores da sua época. Porque achava que ele ia tomar o poder. Jesus causou insônia à mulher de Pilatos. Ela chegou a Pilatos e disse: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho eu muito sofri por causa dele. Não houve ninguém na época de Jesus que causasse tanta insônia como o próprio Jesus. Uma segunda característica que eu observei é que ele tentou ajudar o seu público a gerenciar as suas emoções. Você sabia que uma das coisas mais difíceis do ser humano é dominar a si mesmo? Gerenciar suas emoções. Você ter o direito de ficar bravo e não ficar. Você ter o direito de humilhar e não humilhar. Jesus, ele se dirigiu ao público dele e disse assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma. Sabe por quê? Porque ele sabia que o maior problema do ser humano seria a ansiedade. Quem namora não sabe se vai noivar. Quem noiva não sabe se vai casar. Quem casa não sabe se o casamento vai durar. Se separar não sabe se vai arranjar outra pessoa. Prefere ficar com aquele mesmo. Por isso que diz que o Brasil é um país de contraste. Está cheio de mulher contraste, né? Porque ela fica tão ansiosa se vai arranjar outra ou não, que prefere ficar com o traste dela mesmo. Pelo menos esse aqui eu já conheço. Né? Misericórdia, né? Misericórdia. E Jesus, ele se dirige ao público dele e percebe que era preciso curar as emoções. Os médicos às vezes esquecem que o paciente está ali por causa de problema emocional. Tem uma garota que um médico resolveu chamar de Doralice. Ela havia tomado soda cáustica. Depois de 6 meses de ajuda médica para tentar salvá-la, ela recebeu alta. 2 dias depois tinha tomado formicida. E o problema dela não era físico, era a alma doente. E Jesus sabia que todo ser humano tem algum problema emocional que precisa ser curado. E ele cuidou disso. Ele disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Que maravilha, né? Alguém que está preocupado com as suas emoções. Os pais às vezes não estão preocupados com as emoções dos filhos. Às vezes os pais ignoram as emoções dos filhos. Hoje em dia a gente vive num país tão violento que só o fato de os filhos estarem em casa
parece que estão bem. Mas a cabecinha está doente, né? E Jesus estava preocupado com isso. Um terceiro aspecto de Jesus que o torna maravilhoso é o fato de que ele ajudou o seu público a olhar as coisas simples da vida. Sabe, a gente vive num mundo que convida ao prazer, à ostentação. Eu sigo alguns Instagrams que falam sobre como ser milionário, não porque eu queira ser, mas para ver como é que se pensa. É só ostentação, é só carrão, daqui a 5 anos você vai estar dirigindo um desses, né? Um Corolla é feito em 13 horas, uns Rolls Royce em 6 meses, então tenha paciência. Jesus convidou ao contrário disso. Ele disse, olhai os lírios do campo. Vocês sabiam que a infelicidade, e essa filosofia é budista, não cristã, mas Paulo diz que a gente tem que pegar tudo que é bom, né, e ficar com o que tem de bom em tudo que é. E na filosofia budista tem um detalhe interessante. Eles dizem que a infelicidade nasce do desejo. Você tem a sua casa própria, mas é no bairro tal. Agora eu quero outra no bairro tal. Agora eu vou trabalhar feito um condenado, vendendo o meu tempo. Tempo é a coisa mais preciosa que existe. Vendendo no final de semana da família, dos filhos, para ter aquela casa naquele lugar ou aquele carro. Por quê? Porque eu tenho esse desejo. E quanto mais desejo eu tenho, mais infelicidade vem para a minha vida. Jesus, sabendo disso, ele diz, olhai os lírios do campo. Quantas pessoas se angustiam porque não tem aquele corpo, porque não tem aquele carro, aquela casa, aquele emprego, aquela estabilidade, aquela conta bancária. Tem gente trabalhando muito para ver se a conta bancária um dia olha e confunde com o CPF. Olha, aqui é meu CPF, mas não é minha conta, né? Quantos dígitos tem um CPF, né? E Jesus diz o contrário, ó, olhe os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Mas o mundo faz o quê? Olha para Salomão, ó. Salomão era rico, tinha mulheres, tinha casa, tinha cidades. Jesus faz o contrário. Quanto menos eu desejar nesta vida, mais feliz eu vou ser. Porque quanto menos eu desejar nesta vida, mais eu vou desejar o céu. Uma outra característica de Jesus que eu acho fantástica é que ele sabia agir com serenidade e inteligência em situações difíceis. Nem todo mundo sabe agir com serenidade e inteligência em situações difíceis. Vou lhe dar um exemplo, tá? Jesus havia dito a Moisés que se uma mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Agora ele está numa situação difícil, porque uma mulher foi pega em adultério. E essa mulher não era prostituta, tá? Ela era casada. Porque prostituta não era considerada adúltera no tempo de Jesus. Tanto é que a prostituição é citada na Bíblia. O adultério era de mulher casada. Aquela mulher era casada. E levaram-na a Jesus. O homem não, o homem libera. E agora ele está confrontando a lei dele mesmo. Se ele dissesse que não apedrejasse, ele estaria negando a lei dele, que ele deu a Moisés. Se ele dissesse que apedrejasse, ele negava o sermão do monte. Amai-vos uns aos outros, né? Sabe o que ele faz? Ele abaixa-se e começa a escrever na areia. Você não acha isso incomum, não? Parece que ele está ignorando a multidão. Olha só. Quem é estudioso da mente humana sabe que o nosso cérebro tem 2 hemisférios. Um deles é mais ativo na emoção, o outro é mais ativo na razão. Jesus não ia dialogar com pessoas com emocional alterado. Jamais você deve dialogar com uma pessoa com emocional alterado. Você tem que levá-la para a razão. Como é que Jesus consegue isso? Desviando o foco da atenção. Ele começa a escrever na areia. O que ele está escrevendo ali? Talvez nada. Talvez algo muito importante. Mas o fato é, o fluxo agora muda para a razão. As pessoas querem saber por que ele está escrevendo na areia. Depois que o emocional dá uma esfriada, o racional entra, aí ele vai agora com o discurso racional. Ó, quem não tiver nenhum pecado quer tirar a primeira pedra. Ele manteve a sentença, mas mudou, né, a forma como isso vai acontecer. Racionalmente, aquelas pessoas sabiam que tinham pecado. Foi o que elas fizeram, começando pelos mais velhos, e foram embora. Até que ficou só Jesus e a mulher. Jesus sabia lidar com questões difíceis
com uma serenidade ímpar. Outro detalhe, ele nunca desenvolveu emoção agressiva. A gente às vezes é meio agressivo, né? Alguém... Em Nova York tem muita gente, é normal que as pessoas batam umas nas outras. Alguém bateu na minha esposa, eu acho que foi sem querer, mas ficou até uma mancha. E ela ficou indignada, eu disse, por que você não revidou? Aí eu disse, misericórdia. Deus está vendo, né? Não tem como mentir, né? Eu sou humano, pregar aqui não me torna Deus, né? Sou humano. Depois você... Bateu em você, bate também. Né? Se chegar aquela história porque bateram em você, eu bato de novo. Jesus, ele é interessante, porque não importava o que acontecesse, ele nunca desenvolveu uma personalidade agressiva. Pelo contrário, ele levava as pessoas a refletir sobre a sua agressão. Você se lembra quando Jesus estava na sala de julgamento de Anás e Caifás? E ele respondeu ao sumo sacerdote, um soldado achou que Jesus foi indelicado, bateu na cara dele e disse, é assim que respondes ao sumo sacerdote? E foi o que Jesus disse? Se falei mal, dá testemunho do mal. Agora, se eu falei bem, por que me feres? Traduzindo, Jesus está dizendo, você é um idiota, entendeu? Você me bateu porque você é um idiota. Por que você me bateu? Traduzindo, se fosse na linguagem de hoje. Por que você me bateu? Aí aquele homem vai pensar, realmente eu bati porque, Senhor me perdoa, eu sou um babaca. Eu não era para ter te batido, você não fez nada. Só apenas respondeu a uma pergunta que foi feita. Outro detalhe, Jesus ultrapassava qualquer previsibilidade, qualquer lógica que se fazia sobre ele. Jesus não era lógico para a lógica humana. Quer um exemplo? Uma multidão cercava. E ele pergunta, quem me tocou? Os próprios discípulos disseram, Senhor, isso não faz sentido. A multidão te cerca. Para onde Jesus viesse hoje aqui, o exército intervir, porque há historiadores como Flávio José que acreditam que de 50 a 100 mil pessoas acompanhavam Jesus por onde ele ia. Você imagina? Onde Jesus fosse, fechava o parque, entendeu? E quem me tocou? Quando ele pergunta aquilo, ele estava querendo dizer o quê? Que um toque especial havia acontecido. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos considerada imunda. Imagina você ser considerado imundo por 12 anos. Por isso que ele perguntou aquilo, quem me tocou. Outro detalhe, Jesus, ele perturbou o pensamento dos homens mais cultos da sua época. É interessante que Jesus, com os simples, ele falava simples. Com os intelectuais, ele falava de forma intelectual. Havia um homem chamado Nicodemos. E esse homem um dia procurou Jesus de noite porque ele tinha vergonha de ser visto conversando com Jesus. E ele diz, mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus e que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus foi direto ao ponto. Quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. E Nicodemo diz, mas como posso nascer de novo sendo velho? Posso, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus disse, olha, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. É como se de repente eu estivesse falando com o Marcelino, que é mestre em TI, sobre como é que eu ligo o computador e ele não soubesse. Tu é mestre em TI, não sabe ligar um computador. Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Jesus, ele confundia o pensamento dos mais intelectuais para levá-los a uma reflexão profunda acerca de si mesmo, do seu estado e levá-lo à salvação. Jesus não tinha preconceito para falar com qualquer pessoa, em qualquer hora ou em qualquer lugar. A gente às vezes tem, né? Conversava agora há pouco com a Jaque, a gente se questionava o seguinte: a nossa igreja tem preparo para receber certos grupos? Você sabe por que Jesus estava sempre cercado de multidão e nós às vezes não conseguimos levar ninguém para ele? Porque nós somos preconceituosos, chatos, acusadores. Você consegue imaginar um homossexual se sentindo mal na presença de Jesus? Uma prostituta? A prostituta ungia os pés dele. Por quê? Porque ela sabia que não seria rejeitada.
Uma vez faz uns 15 anos isso, minha rota era BR-116 e tinha muita gente que fazia ponto ali na BR. E eu tava com pizza dentro do carro que havia sobrado. E havia umas 2 garotas de programa. Aí eu pensei, vou parar e vou dar essa pizza pra elas. Mas pensei, não, se me virem parado aqui, vão pensar o quê, né? 1 da manhã. Só que eu tô levando as meninas, alugando as meninas, né? Eu fui embora com a pizza que eu não iria comer. Jesus teria parado e teria dado a pizza para elas. Sabe por quê? Porque ele não tinha preconceito de falar com qualquer pessoa, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Lembra-se da mulher samaritana? A mulher samaritana ia buscar água no poço ao meio-dia porque ela sofria preconceito. Alguém me falou que quando se divorciou, sofreu preconceito das outras mulheres da igreja. Mulheres divorciadas sofrem preconceito das outras mulheres. Acham logo que vão tomar o marido. Aquela mulher já tinha tomado o marido de muita gente. E ela não era bem-vinda. E ela ia buscar água ao meio-dia. Jesus sabia disso. Ele estava vindo da Judéia, ia para Galileia. E o trecho bíblico diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Porque Samaria ficava no meio. Entendeu? Se ele não passasse por Samaria, teria que fazer uma volta enorme por Decápolis. A viagem a pé ia ficar muito longa. Era-lhe necessário passar por Samaria. Entenderam por quê? É a geografia. Jesus disse aos discípulos, vão à cidade e comprem mantimentos. Eu vou ficar aqui. Quando os discípulos chegaram, eles estavam conversando com uma mulher samaritana. Ela mesma se surpreendeu. Como você, que é judeu, pede água a mim, que além de ser mulher, sou o quê? Samaritana. E o trecho bíblico fala, porque os judeus não falavam com samaritano. Isso quer dizer o quê? Que se eu for uma carga torta, conhece o termo carga torta, né? A ovelha negra da família. Ou mesmo eu pareça ser a ovelha branca da família, mas eu sei que não sou. Eu posso me achegar a Jesus confiadamente, porque Ele não vai me rejeitar. Maravilha, né, esse Jesus? Interessante que Jesus também, ele esquecia os seus problemas pessoais para pensar nos outros. Já perceberam como a gente gosta de exaltar os nossos problemas pessoais? Tem idoso que fica brigando para ver quem é mais doente. Eu tive uma pneumonia. Eu tive... O que é pior do que a pneumonia? No pulmão? Câncer do pulmão. Pronto, né? Eu tive uma gripe, eu tive foi H1N1, eu tive foi AIDS, né? Não. Teve até alguém que falou que teve AIDS, mas foi bem fraquinho. Existe isso não, né, William? Teve AIDS, foi bem fraquinho. Não, né? Então assim, Jesus, ele esqueceu os seus problemas para pensar nos problemas dos outros. Eu vou lhe dar 2 situações. Ele está carregando a cruz em direção ao Calvário. Mulheres choram. Sabe o que ele disse para elas? Filha de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos vossos filhos. Sabe por quê? Porque ele sabia que no ano 70, o general Tito ia cercar Roma e aquelas mulheres iam comer os próprios filhos. Ia cercar Jerusalém. Gente. Em outro momento, Jesus está morrendo na cruz. E a mãe dele está ali. Uma mulher viúva e sem marido naquela época, ela estava numa situação difícil. Jesus está morrendo. William, você já viu gente morrendo, né? Você é médico. Ela só consegue pensar, se consegue pensar, é nela mesma, né? Jesus estava morrendo e diz, mulher, eis aí o teu filho. Ele não deixou Maria sem filho. João, olha só que privilégio. Eu queria estar ali, né? Você imagina aprender de Jesus, da mãe dele, né? E ainda pede perdão pelos que estavam ali morrendo com dor, ainda pede perdão pelos que... A Ruth acrescentou aqui, ele ainda pediu perdão por aqueles que o matavam. É um ser que, se não fosse Deus, homem, não teria como ser inventado. Alguém que na hora da morte está pensando nos outros, em vez de pensar em si. Um detalhe interessante que eu achei em Jesus, na biografia dele, no Novo Testamento, é que ele enxergava o potencial nas pessoas. Você sabia que se fosse hoje, o único discípulo de Jesus que seria escolhido para ser discípulo era Judas? E Judas não foi escolhido para ser discípulo por Jesus, ele que se ofereceu, né?
todos os discípulos de Jesus não seriam aceitos hoje como discípulos. Nós, se estivéssemos montando um grupo de estudo, a gente não ia querer talvez um pescador, você sendo doutor. Você ia querer alguém que tivesse o mesmo nível intelectual, intelectivo. Mas ele viu o potencial e 3 anos depois, quando aqueles discípulos receberam o batismo do Espírito Santo, eles foram pilares do cristianismo. Por quê? Porque ele via potencial nas pessoas. Quem sabe existe alguém aqui que quer trabalhar para Jesus e acha que é incapaz? Sabe? Ele vê potencial em você. E se a gente se colocar na condição de vaso, ele vai nos encher para usar. Outro detalhe que eu achei muito interessante é que em vez de lamentar a sua pobreza, porque ele era pobre, ele poetizou a sua situação. Quando Judas se apresenta a ele para ser discípulo, Jesus diz o seguinte: sabe, Judas, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse ser é fantástico, né? Em vez de lamentar ser pobre, ele poetizou a sua miséria. O que tem de gente que fica chorando miséria? Já ouviram isso? Tem já chorando miséria? Mas o que eu acho mais fantástico é que ele sabia que Judas gostava de Dinheiro. dinheiro. Aí ele disse: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você está procurando a pessoa errada para seguir. Olha o que tem de gente que leva a vida em lamentar. Isso é feio. Porque riqueza é diferente de dinheiro. Sabe o que é uma riqueza? É você colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Isso é riqueza. Dinheiro é outra coisa. Riqueza é uma coisa, dinheiro é outra. Pessoas ricas praticam suicídio, pessoas ricas têm depressão, pessoas ricas se divorciam, pessoas ricas são infelizes. Riqueza é uma coisa, dinheiro é outra. E Jesus não se preocupava em ser pobre. Não se preocupava com isso. Raramente as pessoas respondem: o que é que o dinheiro não pode comprar? Som, Felicidade. felicidade, o amor. Ele compra o sexo, mas o amor não. Ele compra a cama, mas não compra o sono. Não compra o lar. Um detalhe interessante na biografia de Jesus é que ele nunca se abatia com críticas. E olha que ele foi criticado, viu? Ele já foi associado com Beelzebul, o demônio. Pensou? Imagina você trabalhar para Deus, viver em função dos outros, ser chamado de Beelzebul. Ele se abateu com isso? Não. E outro detalhe, ele nem se abatia com críticas, nem se exaltava com os aplausos. Quando a multidão queria fazer dele um rei, ele escapava. Tem um detalhe interessante, as pessoas, domingo de Ramos, né? Ele está entrando em Jerusalém para ser morto. E as pessoas acham que ele está entrando em Jerusalém para ser rei. Sabe qual foi a prova que ele deu de que não estava entrando em Jerusalém para ser rei? Ele mandou buscar um jumento. Sabe por quê? Se você for pesquisar pela história, nenhum rei entrava na sede do seu governo montado, senão num cavalo muito bem aparelhado. O fato dele montar num jumento que nunca foi montado, ou seja, é um jumento bravo, entendeu? Ele poderia cair. Eu já andei de jumento, esse negócio desengonçado. Porque o jumento é pequeno, o bicho não acelerou ainda. E você não tem como. Ninguém não tem sela para jumento, entendeu? Ninguém bota sela em jumento, arreio em jumento. É um negócio desengonçado. Você imagina Jesus entrando em Jerusalém montado no jumento. Ele queria dizer: eu não vou ser rei, não foi para isso que eu vim. O meu reino não é deste mundo. Imagina se alguém quisesse fazer você presidente do Brasil ou rainha da Inglaterra, talvez você aceitasse. Mas ele nunca se envaidecia com isso. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele não teria Instagram para ter like, porque like não gera afetividade. Pessoas que têm milhões de likes entram em depressão. Sabe por quê? Porque like não gera afetividade. Se eu estiver buscando like, eu vou ser triste. Entendeu? Like não gera afetividade. O que gera afetividade é isso aqui. Não é like não. Outro detalhe interessante na vida de Jesus é que ele era elegante, mesmo quando as pessoas eram deselegantes com ele. É fácil isso? É fácil ser elegante com quem trata bem, com quem abraça, com quem beija. Mas ser elegante com quem é deselegante, olha,
só Deus mesmo, né? Jesus. Vou lhe dar um exemplo. Jesus era muito amigo de Lázaro, Maria e Marta. Lázaro estava doente. Jesus foi avisado. Ele não se apressou, Lázaro morreu. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Já fedia. Depois de 3 dias as unhas caem. O ser humano começa a entrar em putrefação. Sabe o que foi que a amiga dele disse para ele? Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Traduzindo, ela estava culpando a quem? A ele. Alguém já culpou você pela morte de alguém? É muito sério isso, não é não? Você ser culpado pela morte de alguém. E outro detalhe, ela estava também dizendo o seguinte: o que você está fazendo aqui? Não precisa mais, entendeu? Quando eu mandei chamar, você não veio. Agora não precisa. Se fosse hoje, certo? Era isso que ela teria dito. Não, agora não precisa mais não, entendeu? Já disseram isso para você? Não precisa mais não? Não, agora não precisa mais não. Já resolvi, né? Já disseram isso para você. Jesus veio a pé vários quilômetros para ressuscitar Lázaro e foi tratado com desprezo. Mas ele deixou de ressuscitar Lázaro por isso? Não. Então Jesus sabia ser elegante, mesmo quando eram deselegante com ele. Um detalhe muito interessante, mas muito interessante mesmo, é que ele nunca foi príncipe, ele já nasceu rei. E foi isso que assustou Herodes. Um detalhe tão interessante, ó, que poucas vezes a gente percebe. Quando os magos, que eu não sei quantos eram 3 presentes, a Bíblia nunca diz que eram 3 magos, eram 3 presentes, certo? Eles chegaram a Jerusalém, o que foi que eles perguntaram? Onde está o rei? Recém-nascido rei. Não é o príncipe herdeiro, entendeu? Ele já nasceu rei. Jesus preocupava-se com a necessidade das pessoas. Lembra-se da viúva de Naim? Já leram sobre ela? Ela era viúva e o filho havia morrido. Situação difícil, né? O governo não tinha um projeto para esse tipo de gente. Por isso que a Bíblia diz: cuide dos órfãos e das viúvas. Né? Sabe o que foi que Jesus fez quando soube que o filho dela tinha morrido? Ele caminhou 40 quilômetros de onde ele estava para ressuscitar o filho daquela mulher. Quando ele chegou lá, o enterro já estava seguindo. Você caminharia 40 quilômetros para fazer um favor a alguém, para ajudar alguém? Tem gente que fala assim: eu não sei se eu iria nem de carro, né? Nem de carro. Quanto mais a pé, no sol quente daquele. Pois Jesus fez isso. Sabe por quê? Porque ele se preocupava com a necessidade das pessoas. Jesus também cativava até os seus opositores. Era tão especial que um dia guardas foram mandados para prendê-lo. Essa história está lá em João 7, 45 a 47. Guardas foram mandados para prender Jesus e viraram discípulos. Sabe o que foi que os sacerdotes disseram? Cadê Jesus? Por que vocês não o trouxeram? Sabe o que foi que os guardas disseram? Jamais alguém falou como ele. E os sacerdotes: então vocês viraram discípulo também? Imagina, alguém vai te prender e fica seduzido com a tua mensagem. Jamais alguém falou como esse homem. Sabe? E por último aqui, Jesus doava sem esperar nada em troca. Ele até uma vez falou o seguinte: ó, quando vocês derem uma festa, chamem mendigo, chamem gente pobre, favelado, que eles não têm com que te recompensar. Geralmente quando a gente faz uma festa, a gente chama amigos que podem nos convidar também para a festa deles. Vão dar presente. Numa festa de 15 anos, a menina já sabe que vai ganhar presente. Em todo aniversário já tem um local dos presentes, né? Não tem a caixinha de criança, né? É uma afronta não levar presente. Entendeu? Jesus dava sem esperar nada em troca. Tem uma coisa melhor que poderia acontecer na sua vida do que seu filho morto ser ressuscitado? Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então o maior presente que um pai poderia ganhar é, em vez de sepultar a sua filha, que está morta de 12 anos, vê-la de novo em vida. Sabe o que foi que Jesus fez depois de ressuscitá-la? Não conte a ninguém.
Se fosse hoje, ó, vamos fazer um videozinho aqui, né? E hoje a gente já dá esmola fazendo vídeo. A gente já dá esmola fazendo a selfie, entendeu? Estou entregando aqui a esmola para o mendigo aqui, ó, né? Jesus não quis notoriedade, não quis publicidade. Claro que é impossível esconder uma ressurreição. Jesus, sem dúvida, era Deus. Porque um ser como ele não tinha como ser unicamente homem. Por isso que ele é chamado de Filho do Homem, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Sabe, Jesus perguntou aos discípulos, o que estão falando de mim? Depois Jesus pergunta aos discípulos, e o que vocês dizem que eu sou? Depois ele mesmo disse quem ele era. Eu queria ler 2 versos com vocês. Primeiro é João 14, verso 6. Jesus mesmo vai dizer quem ele é. Vamos achar aí na nossa Bíblia, no nosso celular, João 14, verso 6. Jesus vai dizer agora quem ele é. Independentemente do que eu acho, independentemente do que as pessoas acham, Jesus vai se definir agora. Ele vai dizer quem ele é. João 14, 6. Neca, por favor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falou 3 coisas muito interessantes. Você sabe qual é a maior dificuldade? A filosofia daquela época. Estão conseguindo ouvir? Olha, está levando. A maior dificuldade da filosofia daquela época era 3 coisas. Primeiro, qual é o caminho que eu devo seguir? Jesus, em parte, estava combatendo a filosofia grega da época, como Paulo fez mais tarde. Eu sou o caminho. Nenhum filósofo pode estudar filosofia e vai dizer qual é o caminho. Até quem diz assim, faça o seu próprio caminho. Sinatra disse, eu fiz tudo na vida seguindo do meu jeito, na música My Way. Jesus diz o quê? Eu sou o caminho. Pilatos um dia perguntou a Jesus, qual é a verdade? Havia tanta mentira que as pessoas não sabiam qual era a verdade. A verdade está com Platão, Aristóteles, Sócrates, Confúcio, Buda. Jesus disse, eu sou a verdade. As pessoas queriam saber o que era a vida. Porque cada ciência interpreta a vida de uma forma. Como é que a ciência vê a vida? Se o cérebro estiver ok, o cara está vivo. Para a psicologia, se o cara tem vida emocional. Cada ciência interpreta a vida de uma forma. Jesus disse, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você quer saber qual é o caminho? É Jesus. Se você estiver perdido, ou mesmo se você acha que está na trilha, você só vai estar no caminho se você estiver em Jesus. Quer vida? As pessoas dariam fortunas, né, William, para trazer alguém de volta à vida. Jesus diz, eu sou a vida. Quando a minha irmã morreu, em 2007, de câncer, meu irmão que é pastor mandou um texto para ser lido no velório. E eu nunca me esqueci de uma frase que ele colocou. A vida da Vera não acaba aqui, porque a vida dela é Jesus, Jesus não morre. Vamos pensar nisso? Quando alguém morre, a vida dela não acaba ali, porque a vida dela é Jesus, e Jesus não morre. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Você acha que não tem vida? Procura Jesus, você vai encontrar a vida. É difícil Tá, nessa hora. tá havendo fortal. A juventude acha que viver é sair de casa e se acabar numa noite. Que é isso que estão fazendo, se acabando. Jesus vem e diz, eu sou a vida. Uma vez, Jesus chamou um homem para segui-lo. E ele disse, Senhor, deixa primeiro sepultar o meu pai. Traduzindo, ele queria um tempo. Enquanto meu pai estiver vivo, eu não vou te seguir. Mas quando meu pai morrer, eu vou te seguir. E Jesus disse, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Sabe o que ele queria dizer com isso? Sem mim não existe vida, por mais que você tenha vida biológica. Por isso que ele não veio, e ele foi o único mestre de todos. Ele nunca veio transformar pessoas más em pessoas boas.
Jesus não veio transformar pessoas más em pessoas boas. Ele veio transformar pessoas mortas em pessoas vivas. Por isso que Paulo disse, lá em Efésios 2, Ele nos deu vida, estando nós mortos. Em João capítulo 11, verso 25, Jesus diz mais uma coisa sobre Ele. Ele já falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha só que interessante que Ele vai dizer sobre Ele mesmo. João capítulo 11, verso 25. Quer ler pra gente, por favor? Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que maravilha, né? Ó, quando você estuda sobre Aristóteles, Sócrates, Platão, Confúcio, Rockefeller foi o primeiro bilionário da história da humanidade, Rockefeller. Sabe onde é que está Rockefeller hoje? Está morto. Se ele não aceitou a Jesus, acabou. Ou porque quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Que maravilha, né? Nós estamos agora reunidos em nome de Jesus, não é isso? Se a morte chegar para mim, eu não devo me desesperar. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Crê você nisso? Eu queria finalizar lendo com vocês Mateus 17. Nosso último verso de hoje, da manhã. Mateus 17, versos 24 a 27. Mateus 17, Nilo, quer ler pra gente? Mateus 17, versos 24 a 27. Essa passagem aqui é muito interessante. Nunca vi ninguém pregar sobre isso. É uma passagem aparentemente insignificante. Mas tudo que está registrado nos evangelhos é importante. Fizeram questão de colocar isso na biografia de Jesus. Mateus 17, versos 24 a 27. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das umas dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobraram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Muito obrigado. Interessante que o evangelho, na biografia de Jesus, foi registrado isso. Jesus precisaria pagar imposto? Ele disse: eu não preciso pagar imposto, porque ele é de linhagem real, ele era rei. E os reis não pagavam imposto. Mas para não causar escândalo, ele pagou imposto. Sabe qual é a lição que eu tiro disso? Aqueles homens, cobradores de impostos, tiveram uma entrevista pessoal com Jesus. Mas sabe o que eles queriam? Uma moeda. Jesus deu 2. Uma por ele e uma por Pedro. Eu queria perguntar a você o seguinte: se você tivesse a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus, você ia pedir uma moeda? Entendeu a profundidade do texto? Por que foi registrado? Já perceberam a mesquinhez com que eu me aproximo hoje em oração a Jesus? Eu me aproximo a Jesus hoje para pedir a manutenção do emprego. Jesus quer me dar a vida eterna, a salvação, uma paz que excede todo entendimento, e eu quero a manutenção do meu emprego, que eu odeio. Entendeu? Aqueles homens tiveram uma entrevista com Jesus para pedir uma moeda. Hoje, quando nós oramos a Deus, nós temos um encontro pessoal com Jesus, particular. Vamos pedir mais do que uma moeda? Vamos pedir mais do que coisas materiais? Vamos pedir a Ele que Ele transforme a nossa vida? Vamos pedir a Ele que mude a nossa mente e nos faça cada dia mais semelhantes a Ele? Vamos pedir a Ele que nos torne cidadãos do céu, porque é isso que importa, entendeu?
Você vai a Jesus para pedir para ser o chefe dos médicos. Peça a ele para ser um cidadão do céu, que é muito mais importante. Aqueles homens tiveram uma entrevista única, pessoal, e foram mesquinhos com ele mesmo. Jesus poderia dar muito mais, mas eles queriam só uma moeda. Sabe, eu encerro aqui com uma frase do psicanalista Sigmund Freud. Sigmund Freud não cria em Deus. Abre aspas. A crença em Deus subsiste devido à crença de um pai protetor e imortal, ou como o ópio contra a miséria e o sofrimento da existência humana. Traduzindo, Deus surge de uma necessidade minha de algo que eu não consigo entender e eu chamo de Deus. Agora, se o Dr. Sigmund Freud estivesse aqui, eu perguntaria para ele o seguinte: o nosso corpo tem carência de algo que não exista na natureza? Por exemplo, se eu estou com falta de ferro, você receita sulfato ferroso, digamos. Se alguém está carente de vitamina C, é porque existe na natureza vitamina C. Se alguém está carente de vitamina D, ou pega sol ou vai tomar vitamina D. O nosso corpo não tem carência de nada que não exista na natureza. Se o meu corpo tem carência de Deus, Deus seria exceção? Ele não existe? Se o meu corpo tem carência de Deus, é porque Deus existe. A humanidade tentou transformar Jesus em um ser especial, alguém que dividiu a história ao meio, alguém que estava no mesmo nível de filósofos, de sábios daquela época. Mas Jesus, nós vimos aqui hoje, que ele é muito mais do que isso. A mente humana não teria capacidade de inventar Jesus. E esse Jesus, sabe, que foi tudo isso no Novo Testamento, quer ser tudo isso na minha vida hoje. Que maravilha! Ele quer ser tudo isso na minha casa. Por isso que, quando os discípulos estavam saindo ali de Jerusalém, na estrada de Emaús, eles descobriram que era Jesus que conversava com eles. Ele disse: fica, Senhor. Né? E Jesus ficou. Uma escritora cristã diz que se eles não tivessem dito fica, Senhor, ele teria passado direto. Jesus não vai ficar na nossa casa, na nossa vida, se não for convidado. Sabe por quê? Que Apocalipse 3 fala que ele bate a porta. Ele não é inconveniente. Ele não entra onde não foi chamado. Se ele bate a porta é porque está do lado de fora. Meu apelo a você nessa manhã é que você traga Jesus para a sua vida. Não traga teorias, não traga filosofias, isso não ajuda nada. Traga Jesus para a sua vida. E ele vai fazer toda a diferença do mundo. Se você não sentiu a diferença ainda, é porque ele não foi convidado a ficar. Não convide-o para ficar somente de manhã, somente à tarde, somente à noite. Mas cada minuto da sua vida diga: Senhor, fica. E ele vai ficar. E ele vai participar do momento mais importante da sua vida, que é a ceia em família. É isso que ele promete. Cearei com ele e ele comigo. Quer você colocar Jesus para morar na sua vida permanentemente? Diga amém. Amém. Deus seja louvado. Né? Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, te damos graças porque Tu és maravilhoso. Te damos graças porque Teu Filho Jesus se fez homem, habitou entre nós, compreende as nossas dores, se fez Emanuel, Deus conosco, está agora no meio de nós. Pedimos, ó Deus, que Tu fique em nossa casa, que o Senhor faça diferença na nossa vida pessoal. Queremos pedir que o Senhor nos prepare para a eternidade e que jamais sejamos mesquinhos em cada entrevista pessoal que tenhamos contigo. Que a gente vá a Ti, ó Deus, não para pedir uma moeda como aqueles homens, mas para pedir que o Senhor faça diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Cuide.